Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta noite para juntos conversarmos sobre um tema extremamente importante no nosso dia a dia e que nos faz evoluir e crescer sempre mais. Certo dia, estávamos saindo do trabalho, naquele pico do meio-dia, passando na Floriano Peixoto, ali perto do Bom Preço. E o trânsito estava caótico, como é de costume, em Campina Grande. E o sinal abriu, o senhor parou o carro e eu fiquei olhando, o que é que esse homem vai fazer? Porque todo mundo começava a buzinar, mas eu não buzinei para ver o que era, mas a vontade de buzinar era enorme. Ele desceu do carro, saiu, e eu digo, o que é que esse homem quer? O sinal está aberto, está todo mundo atrasado, é meio-dia. Ele saiu e sumiu da minha vista. Quando eu percebi, ele estava pegado na mão de um senhor que tinha problema para andar, andava, não sei o nome daquele equipamento, parece um skate, deitado e ajudando esse senhor a atravessar. Quando ele passou, que eu consegui ver, ainda bem que eu não buzinei, apesar de ter tido vontade. Fiquei refletindo, o pessoal do lado começou a perceber que os motoristas começaram a se olhar sem entender e com vergonha, né? Porque o senhor tinha parado o carro para auxiliar aquele homem que tinha deficiência. Continuei o trajeto, fui para casa e comecei a pensar nesse tema que, apesar de ser tão discutido e ser tão conhecido de todos nós, muitas vezes nós esquecemos ele guardadinho dentro dos livros, dentro da gaveta e não colocamos em prática quando é necessário. Sendo assim, nos lembramos de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 893, quando ele questiona ao Espírito de Verdade qual a mais meritória de todas as virtudes. E o Espírito de Verdade, de uma forma muito clara, nos responde que todas as virtudes elas têm o seu mérito e que há virtude sempre que nós deixamos de cair nas tentações do mal. E que toda vez que fazemos isso, nós estamos colocando em prática as virtudes. Só que ele nos assevera no final da resposta que a mais verdadeira virtude será aquela quando for praticada com a mais desinteressada caridade. Começamos então a reflexionar sobre a caridade. E ao falarmos nessa palavra, nos vem à memória imediatamente uma das parábolas que, segundo Lucas, é a mais bela que Jesus narrou. E Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, se não me falha a memória, ele vem nos contar que o doutor da lei questiona a Jesus o que é necessário para herdar a vida eterna. E Jesus, então, olha para o Senhor da lei e pergunta o que é que ele sabe, o que está escrito na lei. O Senhor da lei, então, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, então, olha para o doutor da lei e lhe diz: vai tu e faz o mesmo. Só que o doutor da lei, não satisfeito, questiona a Jesus o seguinte: mas quem é o meu próximo? Jesus então começa a dizer que um homem descia de Jerusalém a Jericó. E neste percurso ele foi tomado por ladrões, que o assaltaram, o maltrataram e o deixaram cair na estrada quase morto. Então passa um sacerdote, que o vê aquele homem caído, mas passa de lado como se nada ali existisse. Passa então posteriormente um levita, que percebe que aquele homem está no chão, está caído, mas olha e continua a sua caminhada sem se preocupar com aquele que estava ali no chão. Eis então que aparece um samaritano, que, tomado de compaixão ao ver aquele homem deitado, caído e ferido, vai, pega-o no colo, ata as suas feridas e limpa com azeite e vinho, coloca na sua cavalgadura e leva até a estalagem mais próxima. E assim fazendo, deixa-o lá para que todos os cuidados para com aquele homem que estavam caídos sejam tomados. A noite passa e no outro dia, aquele senhor, o samaritano, deveria continuar a sua caminhada. Ele então pega da sua bolsa 2 denários e entrega ao dono da estalagem, afirmando a ele que ele gastasse tudo o que
história, Jesus então olha para o doutor da lei e o questiona: quem parece que foi o próximo? E ele então responde: aquele que teve misericórdia para com o homem caído. Jesus então olha para ele e diz: vai tu e faz o mesmo. Ao terminarmos de escutar essa parábola, muitas vezes nos detemos na historinha que muitas vezes nós utilizamos na evangelização infantil e não paramos para perceber o real significado dela. Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, no capítulo que ela vem nos falar sobre as parábolas de Jesus, ela nos fala que o Mestre, sendo conhecedor das nossas limitações e das nossas dificuldades, sabia que nós não entenderíamos a sua mensagem se ele a trouxesse com palavras rebuscadas, com conceitos muito complexos, pois naquela época a sociedade ainda se apresentava muito limitada, muito mais do que nós estamos hoje em dia. E ele então traz boa parte da sua moral cristã nessas histórias que muitas vezes, por nos parecerem infantis, nós esquecemos de aprofundar os estudos sobre ela e acabamos não entendendo o real significado e a real mensagem que Jesus queria nos passar. Severino Celestino e Haroldo Dutra, ele nos traz interpretações bastante ricas sobre essa parábola. E ele começa a nos explicar e tecer comentários sobre cada elemento que está nessa história. Ele então começa a explicar quem é o doutor da lei. O doutor da lei era aquele homem que conhecia toda a Torá. Era um homem que estudava a Torá com profundidade. Então ele conhecia todos os ensinamentos religiosos da época. Sendo conhecedor de todos os conhecimentos daquela época, ele então sabia o que estava perguntando, ele conhecia aquilo que estava questionando a Jesus, porque este era o ensinamento mais básico dos judeus. E ele então questiona a Jesus o que é que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus, como um bom judeu que era, ele não responde de primeiro, ele não vai e diz o que é. Ele questiona o que é que ele sabe, o que é que ele conhece, como ele lê. E por que ele faz isso? Para saber qual o conhecimento que o outro tinha sobre o que estava sendo questionado. Então, o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E então Jesus vai e diz: faz isto e viverás. E por que ele afirma isso? Ele vem nos dizer isso porque para os judeus, quem não pratica o que está escrito na Torá está morto. Está morto para Jesus. E Jesus vem nos dizer e afirma aquele doutor da lei que ele estava morto, porque ele tinha conhecimento do que estava escrito, mas não praticava. E quem não pratica o que Deus ensina está morto. Só que ele não para aí. O doutor da lei questiona quem é o próximo. E para nós isso parece uma pergunta meio tola, né? Porque o próximo é tão óbvio. Só que Celestino, ele vem nos afirmar e vem nos dizer uma coisa muito interessante. A palavra próximo em hebraico, ela tem 3 significados. Ela tanto pode significar o próximo, literalmente, como o outro. Ela pode significar o pastor, aquele que guia, ou o mal. E o doutor da lei, muito capiciosamente, ele vai querer testar e comprovar a que próximo Jesus se referia. Quem era o próximo que Jesus estava querendo falar? Se era o pastor, o mal, ou o outro, aquele que caminha conosco. Então, Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano. E ele afirma e começa a sua historinha dizendo o seguinte: um homem descia de Jerusalém a Jericó. E por que de Jerusalém a Jericó? Por que ele não subia de Jericó para Jerusalém ou de qualquer outra cidade? O que Jesus vinha trazer ao colocar essas 2 cidades? Celestino e Haroldo Dutra, os dois com interpretações semelhantes, vêm nos falar que Jerusalém está situada a 736 metros acima do mar Mediterrâneo e Jericó a 240 abaixo. E aí o que é que acontece? A 400 abaixo. E aí o que é que acontece? Quem vai descer de Jerusalém para Jericó
estão indo ao encontro daquele que tudo sabe e que tudo vê. Então, quem sobe de Jericó para Jerusalém jamais é tomado de assalto, porque quem sobe para Deus, nada de mal acontece, porque ele está protegido. Então, aquele homem, ele estava descendo de Jerusalém, ele estava se afastando de Deus, ele estava se afastando da sua proteção espiritual, e por isso ele foi tomado por assalto e tantas coisas ruins lhe aconteceram. Só que aí, qual a mensagem para nós que hoje estamos aqui, que Jesus não está aqui pessoalmente para nos narrar essa parábola? Ele vem usar isso, Jesus, ele nos convida hoje em dia para termos cuidado com a nossa sintonia, com a nossa vibração. Porque muitas vezes nós estamos descendo realmente da nossa Jerusalém mental, onde nós temos o maior contato com Deus, com as vibrações superiores, para Jericó material, onde o orgulho, a vaidade, a cobiça pelos bens materiais e a vontade de se jogar na vida sem se preocupar com as consequências se faz muito mais presente. E quando nós fazemos isso, os maiores problemas da nossa existência aparecem como consequência. Então, nós precisamos ter cuidado e analisar qual o nosso percurso, se nós estamos subindo a Jerusalém ou se nós estamos nos afastando dela. Só que Jesus ele não para a parábola por aí. Ele continua dizendo que aquele homem foi tomado por assalto, foi maltratado, ficou quase morto. Mas um sacerdote passou. E esse sacerdote passa no meio do caminho e vê aquele homem caído no chão. Mas quem era o sacerdote? Quem era aquele homem que passou ao lado e mesmo vendo aquele senhor caído, maltratado, continuou a sua caminhada como se nada ali existisse? O sacerdote, ele é o responsável pela liturgia judaica. Ele descende diretamente da família de Arão, irmão de Moisés. E ele é responsável por toda essa liturgia, portanto, conhecedor profundo de todos os ensinamentos. E sendo conhecedor, ele, mais do que ninguém, sabia o que deveria ser feito. Sabia que deveria sim auxiliar, ajudar e amparar aquele que estava caído. Mas ele continuou o seu rumo. Só que Jesus ele não para aí. Ele vem nos afirmar e vem nos dizer que o levita passou. E o levita, de igual modo, olhou aquele senhor e continuou a sua jornada. Quem eram os levitas? O levita descende da tribo de Davi e não receberam a terra para plantar e para ter o seu sustento. E, portanto, eles vivem junto com os sacerdotes, cuidando da terra, para receber uma parte daquilo que trabalharam e conseguir viver. E por estarem em contato direto com os sacerdotes, eles conhecem também a mensagem da Torá, conhecem o que deveriam ser feito, mas os dois se afastam. Os dois continuam a jornada como se nada estivesse acontecendo. O que é que Jesus vem nos falar e vem nos dizer ao colocar o sacerdote e o levita como exemplos daqueles que não praticaram o que deveria ser feito? Certamente que Jesus vem nos dizer e nos mostrar que não é a opção religiosa que temos, que não é o credo que aceitamos e que professamos, que fará com que nós façamos e sejamos aceitos, como ele vem nos dizer, a herdar a vida eterna. E para herdarmos a vida eterna, nós precisamos fazer além, precisamos agir como samaritano. E quem era o samaritano? Por que Jesus usa o samaritano nessa história? Quando a Palestina, se não está equivocada, foi dividida, ficou a Galileia no norte, a Judéia no sul e a Samaria, aquela região, ficou no meio. E a Samaria, quando houve a invasão dos assírios, eles se juntaram e com isso o pessoal da Galileia e da Judéia se afastaram deles porque eles não aceitavam que houvessem essa junção de povos. Eles são muito arraigados à genealogia. E aí o que aconteceu? Eles foram marginalizados. Os samaritanos, eles eram marginalizados da sociedade, eram deixados de lado. Inclusive, quando o galileu queria subir ou descer, arrodeava, pegava uma rota alternativa pelo Egito para não se misturar com os samaritanos. Só que o que Jesus vem nos mostrar e vem nos dizer? Que é justamente
justamente o samaritano, aquele que era marginalizado da sociedade e tido como impuro, que vai e pratica o que Jesus ensinou e o que está escrito na Torá, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. O que é que Jesus vem nos afirmar e utiliza um artifício, um argumento histórico, social, político? Não é a religião, não é o credo, não é o que dizemos, não é o que professamos, mas aquilo que colocamos em prática. Que nós só seremos e herdaremos a vida eterna quando colocarmos em prática o que Ele nos ensinou. Que não adianta chegar aqui no púlpito e falar, se ao sair dessa porta eu fizer tudo diferente. Que não adianta na aula de evangelização ensinar, mostrar às crianças o que deve ser feito e ao sair da porta fazer tudo diferente. Que não adianta o padre, o pastor no templo, na igreja, falar coisas bonitas, explicar tudo o que Jesus nos ensinou, se a sua prática é completamente diferente. Porque o que fará a diferença na nossa existência são os nossos atos, são as nossas atitudes. E Allan Kardec coloca isso com muita clareza no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele intitula este capítulo de Fora da Caridade não há salvação, mostrando que a prática do bem, a prática do amor, que fará com que a gente consiga de fato herdar a vida eterna e crescer na nossa evolução espiritual, crescer e evoluir para o nosso objetivo maior que nós desejamos. Só que o que é que acontece? Se nós pararmos para analisar a sociedade atual e o meio que estamos inseridos, nós perceberemos que há muito o que fazer, que a sociedade se apresenta de uma forma extremamente caótica e difícil. Há muito o que fazer para que essa sociedade melhore. Há muitos precisando de atenção, de carinho, precisando de uma palavra, precisando de um colo, precisando de ensinamentos e conselhos que façam com que eles enxerguem a vida e os acontecimentos que ocorrem sobre um novo prisma, sobre um novo olhar. Há muita gente precisando conhecer Jesus para ter a sua sede e a sua fome espiritual acabada, para ter sua sede e sua fome diminuída. E muitos de nós temos esse pão e essa água para distribuir e não fazemos, porque preferimos ficar no nosso local, no nosso conforto, ao sair e fazer o diferencial nesse mundo que se apresenta difícil, nesse mundo que se apresenta um tanto quanto caótico. Interessante que nunca se falou tanto de Jesus. Hoje em dia usar o nome de Jesus virou marketing pessoal, todo mundo usa. É muito bonito chegar em todo canto e falar, olha Jesus para lá, botar o nome de Jesus na camisa, estampar o nome de Jesus no carro, como se isso fosse de fato o que valesse, fosse de fato o que fosse importante e que devesse ser feito. Só que se fala muito em Jesus da boca para fora. Vive-se pouco Jesus de fora para dentro. E aí o que é que acontece? Se nós fôssemos de fato analisar o que Jesus nos disse e nos ensinou, nós teríamos tudo o que é necessário para praticar e conseguirmos herdar a vida eterna. Jesus, em Mateus, capítulo 25, vem nos dizer o seguinte, e vem nos trazer a lição do que deve ser feito para evoluirmos e crescermos e agirmos de fato como o samaritano agiu. Ele nos diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como um pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu
e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que vós estava doente e fomos te visitar, ou preso e fomos te ver? Então Jesus dirá: em verdade eu afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: mas Senhor, quando foi que estive nu, com fome, com sede, preso ou enfermo, e não fui te auxiliar, não te estendi a mão? E ele lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim mesmo o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus nos traz com muita clareza o que devemos fazer para conseguirmos a nossa evolução. O que devemos fazer para galgarmos a escala ascensional rumo à angelitude. E é muito fácil quando nós conhecemos o que ele diz. Só que muitas vezes a gente conhece, estuda, entende, mas ao sair na rua e encontrar uma criança no asfalto, fecha o vidro e passa rápido, sem nem perguntar ou sem nem saber se de fato ela está ali para atacar ou se ela está precisando de ajuda. Ao encontrarmos alguém precisando de auxílio, a gente vira o rosto e continua andando, porque afinal de contas não é conosco mesmo. Ao chegarmos no nosso ambiente de trabalho e percebermos que alguém está precisando apenas de um bom dia, a gente vira e diz: esse povo, porque todo mundo vive estressado, e continua sem se tocar, sem se perceber. Certo dia, estava rolando uma história no Facebook extremamente interessante de uma menina que encontrou um rapaz, esses que ficam no sinal, às vezes limpando para-brisa ou vendendo alguma coisa. E ele abriu o sinal e disse que queria pedir o dinheiro, e ela disse que não tinha, se podia dar alguma coisa para ele comer. E ele disse que era justamente o que precisava, que ele estava com fome, queria algo para se alimentar. Ele então vai à padaria mais próxima com o rapaz e chega lá e diz a ele que ele escolha o que ele quisesse. E ele vai lá e escolhe um bolo, um pastel e um refrigerante. E ela senta com o rapaz e começa a conversar. E ele então diz a ela que está muito feliz porque aquele dia era o dia do aniversário dele e ela era a primeira pessoa que tinha se preocupado com ele e tinha dado alguma coisa de especial naquele dia. Ela tinha comprado um cupcakezinho para ele pega o cupcake e entrega para ela em forma de agradecimento por aquilo que ela tinha feito, por ela ter deixado o dia de aniversário dele, que há 15 anos nunca ninguém tinha se preocupado, mais feliz. E é um gesto tão simples e tão fácil que muitos de nós, ou melhor, todos nós podemos fazer, mas muitas vezes nós não paramos para olhar o outro. Divaldo Franco, em algumas de suas palestras, ele nos afirma e nos diz que nós estamos tão preocupados conosco mesmo, tão envoltos no nosso egoísmo, na nossa vida, que nós esquecemos de olhar o outro. E já racionalizamos tudo e dizemos: mas podia ser um bandido, né? Se fosse um bandido, ele iria nos atacar. Mas podia ser alguém querendo fazer mal. Ou então a gente vê alguém caído na estrada ou sofreu um acidente e a gente passa: isso aí é um golpe para pegar a gente. A gente às vezes não tem nem cuidado de ligar o telefone, ligar para a polícia, ligar para a SAMU, para se preocupar de fato com o outro e ver que nós podemos fazer diferente, porque nós temos e podemos fazer sempre mais. Basta que nós nos decidamos que essa é a opção correta, que nós queiramos fazer isso. Neil Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele nos traz uma história bem simplesinha, mas que nos traz uma moral muito interessante. Ele vem nos afirmar e vem contar que uma conversação na casa de Pedro, eles estavam lá reunidos e começou-se a contar a história que um homem
terra com o objetivo de praticar a caridade e de fazer o bem a todos aqueles que encontrassem com dificuldades, para distribuir pão, sopa, agasalho, acolher todos que precisassem do seu auxílio. E ele vem para a terra com esse objetivo, fazer o bem. Só que ele nasce em uma família extremamente pobre e cresce, trabalha e tem muitos filhos, e todo o trabalho que ele faz, toda a renda que vem do seu trabalho é revertida para o sustento dos seus filhos que já passam por dificuldades. E isso era algo que me angustiava demais, porque ele sempre pensava: eu vim para a terra para fazer o bem e eu não estou fazendo nada. Eu não dou pão a quem tem fome, eu não dou água a quem tem sede, eu não esquento aquele que tem frio. Só que ele então decide: como eu não posso fazer isso, eu vou dedicar a minha existência a um combate lento e contínuo contra o mal. E ele então começa todo dia. Se alguém chega precisando passando por dificuldade, ele vai lá e o aconselha. Se alguém chega do seu lado, falando aquela fofoca, falando mal de outra pessoa, ele faz questão de lembrar de uma qualidade daquele que estava sendo atacado. Se alguém chegasse, o atacasse e o fizesse algum ataque, ele fazia questão de ir e conversar com aquele outro que tinha atacado para entender o porquê daquele ataque, o porquê daquelas agressões. Ele passa a ter um cuidado tão grande com o outro que ele começa a tirar da rua qualquer objeto que possa agredir o seu semelhante. Só que a angústia de não poder auxiliar o outro sempre existiu dentro do seu coração. Só que ele desencarna. E ele então vai para o tribunal prestar as contas dos seus atos. Só que ele vai angustiado, com medo, porque não conseguiu fazer o que tinha sido lhe pedido, que era auxiliar o seu próximo. Quando não surpresa, ele é recebido com uma coroa de diamantes. E ao ser recebido com essa coroa, seus olhos enchem de lágrimas e ele não entende o porquê disso. Então, Lúcifer termina a história dizendo o seguinte: que distribuir o pão, distribuir o cobertor, distribuir o agasalho é extremamente importante e fundamental. Mas a caridade real vai muito além do que o objeto material possa colocar. Que a caridade real é aquela que a gente tira de nós para doar ao próximo. É quando a gente tira o melhor que nós temos para doar àquele que está necessitado. É quando a gente tira do nosso coração, tira mesmo diante das dificuldades, da tristeza que nós estamos passando, um sorriso para que uma lágrima do outro seja diminuída. Mesmo diante dos sofrimentos e dos problemas, a gente tira um abraço para acolher aquele que está sofrendo. Mesmo diante dos problemas mais graves da nossa existência, a gente tira um tempo para ouvir aquele que sofre e aquele que padece por diversas dificuldades. E assim nos lembramos de Paulo, que na sua carta, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 13, ele vem nos afirmar o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tinha. E se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tivesse caridade, nada seria. E se eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregasse o meu corpo para ser queimado, se todavia não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece nem é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, o apóstolo que veio para a terra mostrar que era possível sim fazer uma mudança radical e seguir a Jesus. Aquele que dedicou
deixa uma carta importantíssima. Interessante que essa carta, em algumas traduções, a caridade está substituída pela palavra amor. E por que amor? Porque caridade sem amor não é caridade. A caridade é o amor em ação. Quando nós temos amor, nós temos consciência de Deus. E se temos consciência de Deus, nós colocaremos em prática tudo o que Ele nos ensinou. E o que é que Ele nos pede? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E como amar o próximo verdadeiramente se a gente não olha para ele? Como amar o próximo de fato se a gente não o auxilia nos momentos mais difíceis? Paulo ele nos traz de forma muito clara um ensinamento basilar, que a caridade ela é a reunião de todas as virtudes, é a mais importante e a mais meritória. Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, questiona o que seria então caridade, qual o significado desta palavra. E o Espírito de Verdade nos responde muito claramente: caridade é benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Percebemos assim que caridade é muito mais ampla e vai muito mais além da distribuição do bem material. Caridade é perdoar. E perdoar no seu mais profundo entendimento. Não é apenas aquele de não quero mais falar com ele não, porque ele me fez mal, mas a raiva, o rancor, a angústia permanece dentro da gente. O perdão das ofensas é o segredo para a cura de todos os nossos males. Viktor Frankl viveu na época da guerra e foi levado aos campos de extermínio, ele e toda a sua família. E ele então viu todos os seus familiares serem levados para serem exterminados naqueles campos. E aí, ao final da guerra, ele saiu vivo e traçou a sua teoria para conseguir escapar de todos os males que aconteciam naquele período. Viktor Frankl então traz a teoria do amor, que só quando nós conseguirmos amar de fato o nosso próximo, entendendo as suas limitações e perdoando todas as suas ofensas, é que nós conseguiremos de fato nos livrar do mal. E ele afirma que conseguiu sair daquele campo de extermínio porque em nenhum momento ele guardou mágoa nem ódio daqueles que o atacavam. Então, perdoar as ofensas faz parte da caridade. Não há como ser caridoso se nós não entendemos as limitações do outro, se nós não entendemos que o outro também tem falhas e que nós, muitas vezes, se estivéssemos naquele lugar, poderíamos agir da mesma forma. Olhar para o outro com um olhar mais irmão, com um olhar mais amoroso, vai fazer com que nós esqueçamos as falhas e caminhemos juntos em busca da evolução, em busca do nosso aprimoramento. Indulgência e benevolência para com todos, percebendo que nós estamos juntos na mesma caminhada. Nós todos estamos andando e caminhando em busca de um rumo e de um objetivo só. E se nós temos conhecimento e consciência disso, nós conseguiremos entender e aceitar que nós falhamos, que nós erramos, que nós ainda não somos perfeitos. E fazendo isso, a gente olha para o outro com um olhar mais caridoso e conseguimos colocar em prática de fato o que Jesus queria nos dizer com amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E colocaremos em prática o que Ele nos ensinou de forma ímpar. Jesus, quando veio à Terra, Ele dedicou toda a sua existência para espalhar o amor, mesmo diante das calúnias, diante das agressões, diante das dificuldades. Em nenhum momento Ele exaltou, em nenhum momento Ele hesitou, em nenhum momento Ele esqueceu a sua missão. Pelo contrário, Ele nos deixou uma cartilha, uma biografia viva do que deveríamos fazer diante das situações difíceis. Só que nós muitas vezes esquecemos. Mas Ele continua nos chamando e continua nos fazendo um convite diariamente para seguirmos e para segui-lo. E fazendo isso, nós dedicaremos a nossa existência a essa prática intensa da caridade em seu mais profundo sentido,
em seu significado mais verdadeiro, que não é só o da doação material. Emmanuel ele vem nos falar em várias de suas obras que quando nós abrirmos a nossa visão para isso, nós estaremos combatendo o orgulho e o egoísmo, que são as mais profundas chagas da humanidade. E fazendo isso e optando por essa batalha diária, assim como aquele senhor do caso da caridade desconhecida, nós transformaremos esse mundo que ainda padece de dificuldades, que ainda passa por problemas, que ainda passa por dificuldades, problemas, que ainda está numa fase de regeneração de provas e expiações para um mundo de regeneração. Basta que nós queiramos e aceitamos esse propósito. Emmanuel nos afirma que nós somos responsáveis por cada 5 minutos de evangelho que nós escutamos e de doutrina espírita que nós escutamos. Que nós possamos pegar toda essa bagagem de conhecimento que temos para transformar o mundo ali fora, que precisa de nós e que necessita da nossa ajuda. Muitas vezes nós não temos muito para oferecer, mas sempre temos um colo, um sorriso, uma mão para auxiliar a levantar aquele que está caído. E que nós sejamos de fato a mudança que tanto pregamos para que esse mundo se transforme e que esses crimes, as doenças, as desigualdades e as fases difíceis, os conflitos, passem e façam parte apenas de uma biografia antiga e de uma página antiga da nossa biografia. E que nós possamos ser, sim, os bons samaritanos da atualidade, aqueles que, mesmo muitas vezes não entendidos pela religião que professamos, colocamos em prática o que Jesus nos disse. E Ele nos conclama e nos chama diariamente à prática do bem. As oportunidades para fazer isso estão à nossa frente. Basta que nós saibamos aproveitá-la, basta que nós saibamos escolher e fazer as melhores escolhas. Ele nos espera e Ele nos chama diariamente. Basta que nós aceitamos o convite. Muita paz a todos. No cinema, o filme Sinopse. O filme é baseado no best-seller Espírita e a Vida Continua, escrito em 1968 pelo Espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. A estreia desse filme, estreia nacional, no dia 14 de setembro, portanto, na próxima